Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Sétimo ano, essa aula vou iniciar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre a regionalização do território brasileiro. Vimos que existem duas regionalizações principais, né? Uma realizada pelo IBGE, que dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e também a regionalização de Pedro Pinchas, realizada também no final da década de 1960, que dividiu o território brasileiro em 3 regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Vamos fazer a correção desta atividade e, posteriormente, nós vamos entender as características da regionalização em complexos regionais. Página 193. Imagine que você quer dividir o espaço do seu município pelo critério socioeconômico. Qual ou quais dos critérios abaixo seriam válidos para essa regionalização? Bom, você tem 4 opções, né? Letra A, a divisão em áreas mais adensadas e com menos ocupação humana. B, a divisão em bairros pela sua renda per capita. C, a divisão em zona central, norte, sul, leste e oeste. E D, a divisão em áreas por taxa de mortalidade infantil. Vamos lá, levar em consideração o critério socioeconômico. Então, neste caso, seria a letra B, que é a renda per capita, a renda por pessoa, e a letra D também, gente, a divisão em áreas por taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade é um indicador do padrão de vida dessa população. Se tem acesso à educação, à saúde, à água tratada, à coleta e tratamento de esgoto, tudo isso vai influenciar diretamente na taxa de mortalidade infantil. Então, após escolher uma ou mais alternativas, explique por que essa regionalização atende ao critério de diferenças socioeconômicas. A alternativa B e a D seriam válidas. A renda per capita, que é um dos critérios mais utilizados para se medir o desenvolvimento econômico de uma localidade, revela as diferenças socioeconômicas existentes em um determinado espaço geográfico. A taxa de mortalidade infantil revela o padrão de vida de uma população, isto é, a qualidade de serviços e produtos a que se tem acesso. E também, gente, a taxa de mortalidade, ela está relacionada à renda per capita também, a renda da família. Página 197. Número 1. Sobre as regiões estabelecidas pelo IBGE, responda. Em que região se localiza o estado onde você mora? Você conhece outras regiões brasileiras? Quais? O estado onde a gente mora, né, o estado de Minas Gerais, ele está localizado na região sudeste. Se você conhece outras regiões brasileiras, quais? É uma opinião pessoal, tá bem, pessoal? Se vocês já viajaram, já foram, já conheceram. B. Qual é a região mais populosa e a menos populosa? Procure explicar por que ocorre essa discrepância de povoamento. Bom, a região mais populosa é a região sudeste e a região menos populosa é a região norte. Essa discrepância vocês já estudaram, inclusive, em outras aulas. Nós vimos que este povoamento ele está relacionado ao desenvolvimento econômico e industrial e também à forma de ocupação do território brasileiro. Então, o povoamento e a ocupação do espaço do território brasileiro, ele está relacionado a um processo histórico de ocupação, inicialmente na região litorânea, né? Na região nordeste, muito ligado ao desenvolvimento do açúcar, posteriormente na região sudeste, né? Com o desenvolvimento da extração do ouro, com a economia minerária, depois o desenvolvimento do café, a economia cafeeira e também a industrialização, que se concentrou na região sudeste. Então, a região sudeste ela é a mais populosa e a região norte é a menos populosa. Tal discrepância decorre da formação territorial do Brasil, que remonta ao período da colonização. Desde o século XVI, a fachada atlântica foi a área mais ocupada, inicialmente o Nordeste, com a lavoura da cana-de-açúcar, e a partir do século XVIII, o Sudeste foi se tornando
cada vez mais povoado. Nós temos que lembrar dos fluxos migratórios que aconteceram, gente, principalmente da região Nordeste para a região Sudeste. O Sudeste foi se tornando cada vez mais povoado, inicialmente com a mineração, depois com o café e a indústria no século XX. A região Norte foi praticamente deixada de lado até pelo menos os anos 1970. A partir da década de 70, com a expansão da fronteira agrícola, a introdução da pecuária, do cultivo da soja, a região Norte ela começa a ser mais explorada e mais ocupada também. Letra C. Qual é a região com maior densidade demográfica? É a região Sudeste, que possui o maior número de pessoas por quilômetro quadrado. Letra D. Qual é a região mais industrializada? Você sabe explicar por que a industrialização se concentrou nessa região? A região mais industrializada também é a região Sudeste. Como nós já estudamos, também é por fatores históricos, né? Temos que lembrar que a região Sudeste, com a extração de ouro, né, com a mineração, ela tornou-se o polo de desenvolvimento econômico durante o período colonial. Com a decadência da extração do ouro, a lavoura de café se tornou a principal fonte econômica do Brasil, o que permitiu, inclusive, o processo de industrialização na região Sudeste. Então, a região Sudeste é a mais industrializada. Pode-se apontar a acumulação do capital decorrente da exportação do café, cujo cultivo e comercialização se concentraram em São Paulo. A substituição do trabalho dos escravizados pelo trabalho assalariado, também concentrado em São Paulo, e, por conseguinte, o crescimento de um mercado consumidor interno. A gente também não pode esquecer da infraestrutura que foi instalada, que foi construída em toda a região Sudeste para facilitar, inclusive, o processo de industrialização. Letra E. Você já viu algum mapa das regiões do IBGE em jornais, revistas, reportagens na televisão, na internet ou em algum outro meio de comunicação? Qual era o contexto a qual o mapa estava relacionado? Explique. Bom, vocês provavelmente já viram, sim, quando vai falar sobre o tempo em jornais, né? Sobre as questões climáticas, sobre questões atmosféricas, quando fala também sobre o desemprego, sobre o crescimento populacional do Brasil. Porque este mapa do IBGE, ele é o mapa oficial, é a divisão oficial que é adotada pelo governo. Então, geralmente, quando vai se falar sobre questão de emprego, desemprego, quando vai se mostrar a previsão do tempo ou alguma outra informação, gente, utiliza-se a divisão regional realizada pelo IBGE. Número 2. Diferencie da região norte do IBGE o complexo regional Amazônia. Bom, quais são as diferenças dessas duas regiões? A região norte ela é formada pelos estados Amazonas, Pará, Acre e Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins. Já o complexo regional abrange todos os estados da região norte, embora apenas parte do Tocantins, e também parte do Mato Grosso e parte também do Maranhão. Número 3. Sobre as duas formas de regionalizar o Brasil, responda. Letra A. Que semelhanças e diferenças você notou entre as duas formas? Semelhanças a gente pode perceber na região Nordeste e em parte da região Norte. As diferenças das regionalizações. A regionalização do IBGE divide o território brasileiro em 5 macro-regiões. A região de Pedro Pinchas divide em 3 complexos regionais. Outra diferença. A região do IBGE respeita os limites estaduais. Né? Cada estado pertence a apenas uma regionalização, diferente da divisão em complexos regionais, que um estado faz parte de 2 regionalizações, faz parte de 2 regiões. Letra B. Na divisão do geógrafo Pedro Pinchas Geiger, o que justifica o norte de Minas Gerais fazer parte do complexo regional do Nordeste?
Bom, de acordo com essa divisão em complexos regionais ou complexos geoeconômicos, o norte de Minas Gerais ele apresenta características socioeconômicas e também naturais muito parecidas com as do Nordeste brasileiro. Como nós vimos, essa regionalização ela é utilizada por alguns órgãos, né, para administrar em relação às questões da diversidade do Brasil. Nós temos que lembrar, gente, que embora exista a regionalização do IBGE em 5 grandes regiões e a regionalização de Pedro Pinchas em 3 complexos regionais, essas regiões elas não são homogêneas. Os estados eles possuem características diferentes, possuem população diferente e possuem também economia diferente. Só que elas foram regionalizadas de acordo com características comuns que elas possuem. O que não quer dizer que todos os estados que compreendem uma mesma região sejam completamente iguais, porque não são. Bom, 7º ano, finalizamos então a correção. Nós vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre o processo de regionalização e formação histórico-territorial do Brasil. Eu vou grifar aqui novamente para vocês anotarem no caderno, tá? Então, a regionalização em 3 complexos regionais leva em conta a formação histórico-territorial do Brasil, as diversidades regionais de cada território nacional sempre resultam da sua formação histórica, em especial pela ocupação do território e também, gente, pelas atividades econômicas que são desenvolvidas. Lembrando que quando a gente fala sobre ciclos econômicos, uma atividade não deixa de existir para dar lugar à outra. Ela pode acontecer em menor intensidade. Então, também, além da ocupação do território, as atividades econômicas também são levadas em consideração, porque produzem modificações no espaço. Considerando a regionalização em 3 complexos regionais, nós temos a região Nordeste, que representa a porção territorial de ocupação econômica mais antiga do Brasil. Lembrando que essa região foi a primeira a ser ocupada, com a chegada dos portugueses, né? Também foi a primeira a ser explorada, inicialmente a extração do pau-brasil, posteriormente a introdução da lavoura da cana-de-açúcar, a produção de açúcar nos engenhos. Então, essa região no passado teve grande importância, né? E também teve a maior população e a primeira capital do país. Não quer dizer que a região seja menos importante, tá bem, gente? Estou citando aqui em relação ao período colonial, inicialmente no século XVI e XVII, porque era o polo econômico, então, do Brasil colônia. Posteriormente, com a mudança, principalmente a partir do século XIX, do eixo econômico, com a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, vai haver uma transformação no modelo de ocupação e também nas atividades econômicas. Nós vamos ter a região Centro-Sul com maior desenvolvimento, sobretudo a partir do século XIX, após a abolição da escravatura, a expansão da lavoura cafeeira e a industrialização do país. Nós temos que lembrar também que, a partir do século XIX, a região Nordeste foi a região expulsora de imigrantes e a região Sudeste foi a região que mais recebeu imigrantes vindos do Nordeste. Nós temos que lembrar que o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento econômico da região Sudeste foi fator fundamental para a atração de imigrantes de outras áreas do Brasil, especialmente da região Nordeste, onde a partir do século XVIII, né, e também século XIX, vai haver uma retração no desenvolvimento econômico dessa região Nordeste. Em relação à região da Amazônia, foi uma região pouco explorada durante os primeiros séculos, porém vem sendo intensamente ocupada, como nós já vimos, né? Com grande impacto ambiental para a região da Amazônia, em função da devastação da sua floresta, que está sendo desmatada
para dar espaço ao desenvolvimento da pecuária, né, a criação de gado, e também para a introdução da agricultura, em especial a lavoura da soja, né, com um grande nível de modernização e tecnologia introduzido neste desenvolvimento agrícola, o que vem comprometendo, como já foi dito, a questão, toda a floresta dessa região da Amazônia. Como nós já vimos também, pessoal, as regiões elas não são homogêneas. Existem diferenças dentro destas regiões. Uma informação complementar aqui da região norte, ela é a região que atualmente vem recebendo o maior número de imigrantes, tá bem? As estreitas ligações entre as três regiões. Como já vimos, as três regiões geoeconômicas do país refletem a condição econômica, cultural e política do Brasil. Por que econômica, cultural e política? Cada região ela foi dividida de acordo com essas características, formação histórico-cultural e também desenvolvimento econômico, né? Lembrando da polarização da região centro-sul, né? Que é a região que possui um maior dinamismo econômico e industrial, porém elas são integradas e dependem umas das outras. O declínio, por exemplo, da atividade açucareira na região Nordeste e o desenvolvimento da região Centro-Sul ocorreram especialmente a partir do final do século XIX e não foram fatos isolados. Um fato está intimamente ligado ao outro. As migrações também que ocorrem dentro do território estão relacionadas à condição econômica, cultural e política do país. Como nós vimos, a partir do momento que a economia da região Nordeste ela começou a retrair, a diminuir, e a economia da região Sudeste começou a desenvolver, a se tornar mais atrativa, houve um grande fluxo migratório da região Nordeste para a região Centro-Sul. Neste caso, gente, quando a gente fala das três regiões, ou complexos geoeconômicos, ou complexos regionais, nós temos que lembrar que estamos falando da região da Amazônia, da região Nordeste e da região Centro-Sul. A Amazônia ela vem sendo intensamente ocupada desde os anos 1970, como nós já vimos, né? Trechos enormes da floresta amazônica foram derrubados, dando lugar a pastos para a pecuária. Outros trechos foram reservados para a agricultura, né? Foram retirados para dar espaço à agricultura e também para dar espaço ao crescimento urbano. Influência do mercado internacional. Também exerce influência, gente, o comércio internacional. Por quê? Temos que lembrar, novamente falando da região Nordeste, que foi o primeiro polo econômico do Brasil colonial, e se desenvolveu especialmente por conta do comércio internacional que se estabeleceu em torno do açúcar, que era um produto extremamente valorizado na Europa. Posteriormente, nós temos que lembrar da lavoura de café, da economia cafeeira, que também foi um dos produtos mais exportados do Brasil durante o século XIX, contribuindo assim para que a região Centro-Sul se tornasse o principal polo econômico deste período. Então, o mercado internacional, ele também contribui para as transformações, para as mudanças que ocorrem em um determinado espaço ao longo do tempo. Bom, sétimo ano. Então, vou finalizar por aqui a nossa aula para ela não ficar muito extensa, tá bem? Tem algumas atividades para vocês fazerem, são as páginas 199 e 200 e apenas uma atividade complementar. Caracterize cada região considerando a regionalização em complexos regionais. Então, aqui vocês vão considerar as regiões Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Bons estudos para vocês, então. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.